Olá pessoal, É, hoje eu estou lançando esse canal com o objetivo de mostrar a evolução da minha carteira, principalmente de fundos imobiliários. Vai ser o foco aqui, mostrar a evolução dessa carteira com o objetivo, né? O objetivo é ir rumo à minha aposentadoria. O que eu vou mostrar aqui é o que eu venho fazendo já há algum tempo, de como gerar renda, né, através dos fundos imobiliários. Eu tenho outras aplicações, outros investimentos, mas o foco aqui vai ser o fundo imobiliário e vou me basear nessa planilha aqui, que é só uma fonte de informações. Não quer dizer que vai ser exatamente igual à planilha, né? A planilha vai servir de referência. A minha ideia é que eu não mexa nessa planilha, ela fique, né, o tempo todo baseada nessas informações, para ver se a carteira vai acompanhar essa evolução aqui, certo? Essa evolução aqui dessa carteira vai se basear no capital que eu tenho investido nesse momento em fundos imobiliários, que é esse valor aqui. Desculpa. Os aportes mensais que eu vou fazer giram em torno desse valor, que podem variar. Tem mês que eu vou conseguir aportar esse valor, tem vez que eu vou conseguir aportar mais, tem vez que eu talvez aporte menos, porque eu preciso direcionar o dinheiro para outro investimento, para fazer algumas correções. Eu talvez fale dessas outras coisas ao longo do projeto, ou ao longo desse próprio vídeo já posso falar alguma coisa. Estou colocando aqui um juro básico na casa de 1%, que também varia. Já teve mês que eu consegui mais de 1%, já teve mês que rendeu um pouco menos de 1%, né? O nome do projeto aqui, que é o canal do YouTube, Rumo Aposentar. Estou iniciando aqui, hoje é dia 12 de outubro, é o domingo. Então eu vou me basear aqui no mês de outubro, que é o valor que eu tenho atualmente, bruto, né, que é o valor das aquisições. O valor real ele vai dar um pouco menor por causa da variação das cotações. A estimativa é que esse capital renda esse mês em torno de R$ 632. Ao final do mês eu terei esse valor. Então esse valor que eu terei ao final desse mês vai se somar ao meu aporte e vai gerar o valor inicial do mês seguinte. E aí ele vai render 1% e vai gerar o valor final do mês, e assim vai mês a mês. E aí eu vou observando a evolução do capital. A previsão aqui é que no mês 10, que vai ser em julho de 26, eu já tenho uma renda superior a R$ 1.000 mensal, só com os fundos imobiliários. Essa linha aqui mostra o que eu terei daqui a 12 meses, né? Eu vou ter esse capital de 112. E assim vai evoluindo mês a mês. Com 24 meses a estimativa é ter esse valor. Aqui eu tenho um destaque para quando eu atingir R$ 2.000, né? A cada R$ 1.000 eu estou colocando um destaque no aumento da rentabilidade do dividendo, né, que os fundos imobiliários vão estar me pagando. Em setembro de 28 eu terei aqui 36 meses, né? Mais um ano passou, eu vou estar com capital nessa faixa aqui de 237. Em 47 meses eu vou atingir outro marco de mais R$ 1.000 de rentabilidade. Eu vou estar na faixa dos 3.000. E em setembro eu vou estar com esse capital aqui, mais um ano de evolução. E eu fiz a projeção até 60 meses, são 5 anos.
E no meio do caminho aqui eu terei esse valor de rendimento mensal de 3.500 que eu destaquei porque ele é o valor que eu estou aportando hoje, certo? Então, quando chegar a esse mês aqui 54, que é março de 2030, eu teria aí aproximadamente o mesmo valor que eu estou aportando hoje. E com 60 meses eu estaria atingindo aí mais quase 400 mil reais investidos apenas em fundos imobiliários, tá? Apenas em fundos imobiliários. Como eu já falei, a planilha é uma referência. Não quer dizer que vai bater os centavos aqui cada coisa, o que vai acontecer mês a mês. É provável que quando eu chegar aqui, por exemplo, no mês 12, eu tenho 112, aí eu vou colocar aqui, por exemplo, o valor real que eu tenho na conta. Não mexer na planilha, deixar a planilha ficar fixa aqui, nesses valores. A planilha é automatizada, né? Se mexer no juro, ela se recalcula, se mexer no aporte, ela se recalcula, enfim. Eu tenho aqui os meus ativos atuais, certo? Eu tenho esses fundos imobiliários que eu acompanho aqui todos os meses, as quantidades que eu tenho desses fundos. Eu não vou mostrar quais são os fundos imobiliários que eu tenho, porque eu também não quero influenciar ninguém, né? Isso aqui não é recomendação de compra ou venda, é apenas a demonstração do que eu estou fazendo. Aqui na cotação, eu utilizo a função Google Finance para pegar a cotação atual. Ela tem um delayzinho, né? Aqui também ele pega a variação daquele ativo. Eu tenho aqui a quantidade real que eu tenho em conta, em carteira de cada um desses ativos. Esses 3 ativos aqui que estão na cozinha mais vermelha, o fundo avermelhado, são ativos que eu penso em comprar, mas que no momento eu não tenho eles em carteira, tá? Eles estão zerados na carteira, não tenho nenhum deles. Essa coluna mostra o preço médio de aquisição desses fundos imobiliários. Então eu tenho aqui, nesse caso, eu tenho 1.160 desse fundo imobiliário, 1.160 cotas, vezes esse preço médio que eu paguei, gera esse valor do ativo na minha carteira. E esse valor aqui é a minha quantidade de ativos vezes a cotação atual. Aqui no preço médio tem alguns estão na cor vermelha, porque eles estão vermelho quando o preço do mercado está menor que o meu preço médio, certo? E eles estão verdes quando o meu preço médio é maior que o preço do mercado. Então aqui esse ativo, a cota está valendo mais do que o meu preço médio, certo? Aí aqui são os controles que fica sempre mudando, o que eu pretendia comprar nessa data, qual foi o valor que eu aportei, as quantidades que eu faço uns cálculos aqui para definir quantos eu vou comprar, enfim. E eu tenho também aqui algumas operações que eu faço que geram alguns rendimentos extras, né? Que eu acabo utilizando depois para comprar mais fundo imobiliário, que são vendas de call e de put. Eu vendo algumas, quando eu não tenho ativo eu vendo uma put, e aí eu ganho um prêmio por essa venda, e muitas vezes eu posso ser exercido e acabo comprando o ativo. Esse ativo aqui, por exemplo, também não vou mostrar os ativos, tá? Eu tenho aqui todos os ativos, não vou mostrar. Tenho também a cotação, eu tenho também a variação, a quantidade que eu tenho do ativo em carteira. No caso esse aqui eu não tenho nada, mas eu vendi uma put agora, e essa put eu peguei um prêmio de 20 centavos,
E esses 20 centavos vezes as 2.000 puts que eu vendi me geraram um valor, um rendimento de R$ 400, certo? Esse prêmio de 20 centavos sobre o valor que eu vou pagar de strike me gerou um rendimento de 16%, né? 16,5%, que é justamente eu pego essa coluna aqui K26 e divido pela J26, né? Aí ele gera quanto esse valor que eu ganhei é em percentual do que eu vou pagar, tá? Que eu estaria ganhando 20% sobre esse valor, que é justamente se eu for exercido, né, eu vou pagar esse valor aqui de R$ 2.400 para adquirir essas 2.000 ações a 1,20, ok? Aqui eu tenho para cada uma dessas ativos que estão na cor cinza, o fundo cinza, são operações que estão em andamento nesse momento. Alguns eu já tenho ativo, outros eu não tenho. E aí, com essas operações, nesse mês de outubro, eu tive um ganho de R$ 839. Então veja que interessante, com um capital menor, eu estou ganhando um prêmio maior do que o que os próprios fundos imobiliários estão me pagando. Obviamente isso não acontece todos os meses, né? Mas esse mês de outubro foi bom. Aqui nessas eu ganhei 400, nessas eu ganhei 70, nessas eu ganhei 120, e assim foi somando e gerou um rendimento bruto de 839. Eu tenho aqui na área de investidor da B3 os rendimentos que eu tive. Estou tendo, né? Que aqui ainda não está tudo. Outubro de 25, mas mostra aqui a evolução que eu já tive ao longo do tempo, da evolução da carteira. Esse mês ainda não está fechado, mas vai dar um valor maior do que esse, porque eu aportei. Então aqui ele está mostrando a evolução da carteira. Estamos aqui em outubro de 25. Aqui na minha corretora eu tenho a demonstração dos valores que eu tenho em carteira, certo? A evolução aqui da carteira comparando com o CDI, né? O CDI teria dado 9,80 e a minha carteira valorizou 23,51. Eu tenho aqui os valores que eu tenho em fundo imobiliário. Esse valor aqui dos fundos imobiliários, ele é relativo às quantidades que eu tenho em carteira vezes a cotação, que é justamente o que aparece aqui com esse valor menor, que não bate nos centavos, porque essa cotação aqui ela tem um delayzinho e ela não está necessariamente a cotação é aqui, ela não está necessariamente igual à última cotação que o mercado registrou, né? Tem um pouco de tesouro direto, valores em ações, aqui a movimentação das opções nesse momento, né? As operações que estão em andamento. Aqui já são proventos para esse mês de fundos imobiliários que eu vou receber. Então a ideia é essa. Eu vou documentar talvez eu faça 1 ou 2 vídeos por semana apenas, que aí eu vou ficar mostrando mês a mês o que é que eu vou aportar na carteira, sempre focando nos fundos imobiliários, tá? Então vai ter meses que eu vou direcionar 100% desse dinheiro aqui que vem de salário, né, de trabalho, para os fundos imobiliários. Mas quando eu precisar fazer alguma correção para buscar melhorar o preço médio de algum ativo, eu vou direcionar o dinheiro para as operações com ações, né?
Porque se ela tiver desvalorizada, se a ação tiver desvalorizada e eu ver que tem uma oportunidade boa de baixar o preço médio, aí eu vou direcionar para cá. Mas eu quero focar nos fundos imobiliários. Então, é como eu disse, não vai bater 100% com a realidade. Pode ser que daqui a um ano eu tenha esse valor, pode ser que eu tenha um pouco menos ou um pouco mais. Então vai variar. Então eu vou fazer essa documentação dessa evolução, não só para que outras pessoas possam se espelhar, né, de que é possível você aumentar o capital fazendo esses aportes mensais, muita gente já acompanha em outros canais, mas também para documentar para mim, né, para que eu possa ver a evolução e ver se o plano, né, rumo aposentar tá dando certo, beleza? Agradeço aí todos que assistiram. Caso vocês achem que o conteúdo é interessante, vocês inscrevam-se no canal, compartilhem aí com quem vocês gostam e sabem que tem interesse em investimento e fazer uma evolução de carteira. Vamos em frente, vamos ver se vai dar certo, se vai ocorrer tudo bem e se eu vou conseguir me aposentar com isso aqui, né? Valeu, galera, obrigado pela atenção e boa sorte a todos.